Obiá Rastafari, Jamaica como uma colônia de ridículo, opressão e violência, de 1865 a 1939. Por Kofi Bokman Barima Kofi.r.barima@jsuns.edu Professor assistente, Departamento de História Jackson State University Jackson, Mississippi Resumo o Estado colonial da Jamaica e suas instituições associadas têm dado passaportes livres para como ridicularizou, suprimiu e atacou violentamente o revivalismo, Pocomania, Obiá e Rastafari. Este artigo fornece uma série de correções para a prática de proteger o Estado colonial e suas instituições de críticas. Expor o desprezo do colonialismo pelo espiritualismo negro e pelo etiopianismo é demonstrado ao interrogar Leonard P. Howell, Alexander Bedward e Paul Bogle. No final do século XIX e início do século XX, Bogle, Bedward e Howell sofreram perseguição severa, devido às formas pelas quais articulavam a libertação por meio do espiritualismo negro e do etíope, enquanto as elites rotulavam Obiá, revivalismo, Pocomania e Rastafari como subversivos e caminhos para a loucura. Rotular as tradições espirituais negras da Jamaica como criminosas e loucura serviu como justificativa para aterrorizar, prender e assassinar os praticantes de Obiá, revivalistas e rastas. Abordar esse teatro de ridículo e violência desloca a atenção para o ambiente racial rigoroso da Jamaica, onde as consequências que os afro-jamaicanos sofreram por se apegarem às formas espirituais africanas e buscarem redenção através de paradigmas etíopes. Incluíram, mas não se limitaram a espancamentos, prisão e zombaria. Introdução. Obiá e Rastafari direcionaram teologicamente a atenção para diferentes fontes. O primeiro manipulava forças e materiais, objetos e plantas para influenciar pessoas e eventos, enquanto o misticismo Rastafari rejeita ritos mágicos e reelabora o enfoque messiânico do judaico-cristianismo para articular uma versão do etiopismo em que Haile Selassie é a divindade. As extremidades ontológicas entre Obiá e Rastafari incorporam a metamorfose cultural dos povos negros nas Américas, um processo iniciado com a restrição das práticas dos povos africanos durante a escravidão e os contínuos ataques sociopolíticos pós-emancipação sobre os sobreviventes. Tradições. Essa transformação cultural, observada em vários estudos, deu origem a culturas negras específicas das experiências do Novo Mundo, uma transição que Michael Gomis refere como trocando nossos marcas de país. Enquanto o texto de Gomis reporta, em grande parte, sobre transformações culturais negras na América do Norte, as situações, episódios e outros acontecimentos que ele destaca são paralelos às mudanças culturais afro-caribenhas. De forma semelhante, o espectro cultural dos povos afro-caribenhos, que para os afro-americanos Gomis indica indiretamente como possuindo três segmentos distintos, também é, em muitas sociedades caribenhas, um contínuo de três partes, composto por um período inicial em que a África era o local de referência cultural e espiritual, seguido de uma fase em que o cristianismo e a cultura africana se amalgamam à medida que a conversão se espalha e, por fim, desde o início do século XX, ao crescente rejeição do cristianismo e a busca por uma identidade cultural africana. Lendo Obiá e Rastafari sob essa perspectiva, localizou Obiá no início do espectro, já que Obiá simboliza as lutas para enraizar a África no Novo Mundo, enquanto Rastafari ocupa o extremo oposto do espectro, quando os negros questionaram a utilidade do cristianismo na jornada de resgate dos ideais africanos. E rastejar sob essa opressão frequentemente significava emprestar a Bíblia e outras ideologias obtidas como povo oprimido para escrever histórias de redenção. Ao longo da diáspora africana, diversos movimentos existem na mesma linha de Rastafari. A nação do Islã, por exemplo, também cresceu rapidamente à medida que críticos do cristianismo e ex-crentes buscavam novos lores religiosos, e como o Rastafari e a nação do Islã acolheram antigos frequentadores de igrejas é um tema que Michael Barnett explorou em grande detalhe. Para este artigo, a forma como Michael Barnett discute a teologia Rastafari é usada para explicar o propósito redentor do movimento, onde a redenção para os rastas está ligada tanto à repatriação física quanto ao alinhamento psicológico com a África. Os rastas, no entanto, rejeitam o Obiá, e as atitudes desdenhosas em relação ao Obiá nos fazem questionar a qual África os rastas esperam se reconectar espiritualmente, já que atividades semelhantes ao Obiá se entrelaçam com a vida cotidiana em todo o continente africano. Exploro porque os Rastafaris subestimam o valor do Obiá, já que ele simboliza as formas como os ancestrais navegavam em seu universo e sua funcionalidade como um guia para entender como muitas pessoas africanas ainda negociam por posição e poder. Além de abordar a relação problemática do Rastafari com o Obiá, este artigo investiga como as elites coloniais, com controle do Estado e da imprensa, voltaram o povo contra o Obiá e os Rastafaris. A agenda das elites para suprimir o Obiá e o rastafarianismo é discutida, a seguir, em um contexto mais amplo no qual a elite se opôs ao amplo espectro de culturas afro-folclóricas. Isso inclui o revivamento e a pocomania. Ambas as tradições misturaram espiritualidades, doutrinas e divindades africanas e cristãs, uma prática comum na diáspora africana após a conversão em massa ao cristianismo no século XIX. O Estado se opôs às fortes orientações africanas do revivalismo e da pocomania e desaprovou seu uso bíblico como texto de libertação. 164. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N1, março de 2017. Essa forma alternativa de ver a Bíblia colocou o Estado em confronto direto com Paul Bogle, Alexander Bedward e Leonard P. Howell, os primeiros de uma série de pregadores rastafaris. Com a violência enfrentada ao retornar a uma levite centrada na África ou ao praticar a cultura afro-folk, o trabalho discute a brutalidade da Babilônia, que impactou negativamente os revivalistas, trabalhadores de Obiá e irmãos rastafaris, pois frequentemente eram ostracizados, presos e assassinados. E escrevendo sobre a diáspora africana, destacando o uso deliberado pelo establishment da violência fornece uma exposição crucial das injustiças que os povos negros enfrentaram nas Américas, já que a violência é usada com muita frequência para subjugar pessoas negras, como se observa nos recentes e passados assassinatos pela polícia nos Estados Unidos, onde os paralelos entre Alton Sterling, de Baton Rouge, Philando Castile, de Street Paul, Terence Crutcher, de Tulsa, Amadou Diallo, de Nova York, Fred Hampton, de Chicago, e Emmett Till, de Money, são muito familiares às caças às bruxas que as autoridades jamaicanas realizaram para eliminar rastafaris, revivalistas e, no período inicial, trabalhadores de Obiá foram perseguidos e mortos pelo Estado. Desproblematizando Obiá, a vergonha e a exclusão. Abordar o legado da violência estatal na Jamaica está repleto de vários problemas, o mais significativo é como os intelectuais e a classe criativa Rastafari ignoram a perseguição ao Obiá enquanto solicitam ao Estado que reconheça e se desculpe por como os rastas foram sistematicamente atacados, abusados e privados de oportunidades na Jamaica.
Em várias manifestações, fóruns e conferências recentes em que rastas se reuniram em grande número para chamar atenção para inúmeros encontros hostis entre suas comunidades e o Estado, como as operações da década de 1940 e a subsequente destruição de Pinnacle em 1954 e o caso Coral Garden de 1963, onde rastas foram brutalmente espancados, mortos e tiveram seus dreads forçosamente cortados. Havia uma agressiva omissão de informações sobre os paralelos entre o sofrimento dos Rastafaris e as formas pelas quais os trabalhadores do Obiá também foram esmagados pelo poder do Estado. E a falha em conectar a violência contra os Rastafaris com as experiências desagradáveis que os trabalhadores de Obiá enfrentaram em seus contatos com as autoridades coloniais. As várias reuniões desperdiçaram oportunidades importantes de enquadrar seu protesto em paradigmas históricos mais amplos, que, em vez de sugerir a violência estatal como endêmica em relação aos Rastafaris, a explicam como uma atividade treinada para eliminar movimentos ou povos, independentemente de suas crenças, que desafiam o pensamento eurocêntrico e o status quo. Estando extremamente perturbado com as demandas restritas dos rastas para coletar pedidos de desculpas do Estado, pergunto por que essas reuniões centradas nos rastas desperdiçam oportunidades de expor a violência estatal na Jamaica como uma questão com raízes históricas profundas. E o que aparentemente desencoraja muitos rastas também exigindo desculpas para os trabalhadores de Obiá, em suas petições, estão os sentimentos negativos mantidos em relação ao Obiá. 165 Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N1, março de 2017. Medo, susto, ódio, vergonha e outras emoções perturbadoras que o Obiá desperta em rastas e outros afro-jamaicanos são impulsionados através da manipulação da mídia e de outras plataformas pelas elites sociais para controlar como as pessoas percebem a história, a cultura e os corpos negros. O clareamento da pele, por exemplo, embora seja popular por várias razões, ao apresentar preferencialmente tons de pele negra mais clara em muitos anúncios, definitivamente contribui para o alto uso de cremes clareadores na Jamaica e em outras sociedades negras onde há valor econômico associado à pele mais clara, pois tons de pele mais claros são percebido como garantia de sucesso financeiro. 9 A mídia, sem dúvida, compartilha a culpa por espalhar esse equívoco e vários analistas negros atestam o papel da mídia na desvalorização da pele mais escura. Ronald E. Hall, Deborah Gabriel, Yaba Blay e outros criticam a mídia por perpetuar o mito de que pele clara é mais atraente do que pele escura. 10 Participar como arquitetos do síndrome de casta de cor, aprisionando comunidades negras em séculos de alto ódio, faz parte de um ataque mais amplo da mídia à comunidade negra. Tudo que é muito negro/africano é alvo de destruição e, da mesma forma que a pele negra é repreendida, Obiá enfrenta ataques semelhantes de cobertura negativa. A campanha de influência sobre a opinião pública contra Obiá é gerenciada principalmente pelo Gleaner, o principal jornal da Jamaica. Parte de sua popularidade se deve à sua posição social como porta-voz das elites e, em seus mais de 150 anos de existência, as opiniões pouco lisonjeiras das elites sobre o Obiá se refletem nos relatórios do Gleaner sobre esse sistema espiritual africano. Há um viés claro em retratar o Obiá com retórica negativa, e vestir o Obiá com uma imagem desagradável é evidente na recente manchete de 2 de outubro de 2016, golpistas satânicos, pastor diz que gasters de Mobei bebem sangue, entre outros rituais de proteção. O artigo coloca lado a lado satanismo e outras práticas ocultas ocidentais com o Obiá, sugerindo associações satânicas com o Obiá, e, em um país guiado pela Bíblia, isso alcança o objetivo de alienar ainda mais os afro-jamaicanos de sua patrimônio. 12 E há pouca evidência para refutar que o motivo subjacente do Gleaner, por trás deste artigo, era manchar o nome de Obiá. Já que este meio de comunicação, desde sua criação, geralmente vilipendiou Obiá. O espaço é limitado, então lembro apenas de alguns artigos, no arquivo do Gleaner, que mostram que seus relatos sobre Obiá foram escritos com intenção maliciosa, como se lê em cada um dos seguintes títulos: Our Witchcraft em Jamaica, The Obiá Men's a Professional Man Day Payme Oniquatie Fora Curse, publicados, respectivamente, em 1936, 1938 e 1945. Igualmente prejudiciais à reputação de Obiá foram os cartoons aterrorizantes que às vezes acompanhavam os artigos. O exemplo já mencionado de 1945 ilustra como as imagens no arsenal do Gleaner eram tão destrutivas quanto as palavras, e o artigo citado de 1945 apresenta duas imagens. A primeira é uma figura grotesca de um homem negro supostamente vestido com trajes africanos, tocando um tambor. A segunda também é masculina, para enfatizar sua negritude, sua pele está obscenamente escurecida, a boca, os lábios e o nariz foram desproporcionalmente aumentados, desajeitados e protuberantes, enfatizando conotações assustadoras, de falta de inteligência, criminosas e outros estereótipos atribuídos a homens negros em sociedades dominadas por brancos. 166. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. Revisitar como a imprensa caricaturou, perseguiu e invalidou o Obiá é revelador de uma guerra psicológica onde o Gleaner, como instrumento da ordem colonial, persuadiu os afro-jamaicanos a odiarem sua negritude, ancestralidade e cultura. E o coro de pessoas reconhecendo que o Gleaner sustentava a supremacia branca está crescendo com forte condenação de suas táticas, como revelado nas declarações recentes de Colin Palmer, onde ele apresenta o Gleaner como a voz reconhecida dos grupos elitistas na sociedade, e Palmer também estava correto quando advertiu ainda mais o Gleaner por sua filosofia política conservadora. O Gleaner como um todo, como Palmer observou, olhava de soslaio para qualquer mudança fundamental no status quo político. E o mundo atlântico do século XX se alinhou com jornais que defendiam a supremacia branca e seus sistemas correspondentes, seja Jim Crow, apartheid ou colonialismo. Para aumentar sua credibilidade como apoiadores legítimos da ordem racial, jornais dentro desse contexto menosprezavam, criminalizavam e sensacionalizavam os negros e sua cultura. Observar como os jornais lidavam com o rudo na América de Jim Crow nos permite ver o comportamento do Gleaner em relação ao Obiá como parte de uma tradição extremamente hiperracista, onde os jornais popularizavam percepções distorcidas da negritude e da cultura negra. As legendas, comentários e quadrinhos, entre o Gleaner e os jornais americanos, seguiam temas semelhantes, com a grande diferença de que os Estados Unidos, como uma sociedade maior, publicavam muito mais jornais. A grande maioria se envolvia no negócio de distorcer a cultura negra. Motivos e uma boa visualização disso são os quadrinhos.
Aparecendo semanalmente e sendo sindicais em vários jornais, a série The Hood Cunning de The Black Cat oferece um acesso tremendo às maneiras como a imprensa americana retratava os negros. Mista Jones, o personagem principal, junto com os outros personagens, tinha a negritude exagerada usando a compleição negra de piche típica de como a maioria dos brancos retratava os negros. Esta série, com seu excesso de ênfase na docilidade, comicidade e falta de sofisticação, reforça a opinião de supremacistas brancos nacionais e internacionais de que os negros são levianos, preguiçosos e intelectualmente inferiores. Outras tiras cômicas se especializavam no estereótipo selvagem, onde homens negros atacam e consomem canibalisticamente pessoas brancas. E essa percepção é o tema principal da edição Ransom Autry and Fair Favres. Eles enfeitiçam os canibais e são aclamados por um furacão. Os ilustradores foram a grandes extremos para promover os negros como excepcionalmente perigosos. Autry e Fritz, os personagens principais da série, caem de uma aeronave e aterrissam na costa de uma ilha aparentemente habitada por negros. Desde o início do encontro, os negros da ilha são imediatamente eroticizados, enquanto estão vestidos com saias de grama, adornados com colares de ossos e lanças nas mãos. A representação artística da aparência física dos nativos atribui como características marcantes a boca protuberante e a cabeça alongada estereotípicas. Esses supostos negros selvagens marcham Autry e Fritz diante de um chefe negro obeso, neste ponto da narrativa. Os homens brancos são amarrados com cordas e, eventualmente, as restrições são removidas onde então um furacão desce e faz Autry e Fritz se afastar da ilha, resgatando-os. Eles do Barbário Negro. 167. Africologia, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, número 1, março de 2017. Os tons políticos sugerem deliberadamente que as pessoas negras são indomadas, e o furacão empatizou com a necessidade de medidas fortes para proteger a civilização branca da selvageria negra. Endosso sutil à segregação Jim Crow e à violência associada da clã. A não ser pedindo aos segregacionistas que endurecessem a opressão, o autor e artista enquanto assassinava. A personalidade negra causou danos irreversíveis ao rudo, ao usá-lo como título da legenda, sendo uma tática conveniente para apresentar a negritude e a espiritualidade negra como ridículos. A diferenciação dos negros, em jornais de propriedade de brancos, era um canal vital que alimentava o mito da inferioridade negra, e muitos radicais negros, intelectuais e outras elites negras do século XX, ao medir como os brancos aceitavam os estereótipos, se distanciavam de qualquer coisa que a sociedade branca utilizasse como pretexto em sua campanha para justificar colonização, segregação e linchamento de povos negros. Isso evidencia o antagonismo de Richard Wright e Ralph Ellison em relação a Zora Neale Hurston, já que eles acreditavam que seus escritos em vernáculo e sobre rudo as técnicas de menestrel incentivavam o escárnio dos brancos em relação aos negros. Reagindo de forma semelhante estava E. Franklin Frazier, cuja minimização da presença contínua das culturas africanas na vida afro-americana mostrava que ele era negativamente influenciado pelas maneiras como os brancos ridicularizavam e apropriavam-se indevidamente das expressões culturais, símbolos e espiritualidade dos negros. Para Frazier, como resume James Lance Taylor, a escravidão obliterou todos os vestígios da cultura africana. A disposição de Frazier em desvincular as raízes africanas da identidade afro-americana provocou Melville Erskovitz a refutar qualquer sugestão de que o afro-americano seria uma criação do Novo Mundo, em oposição ao africano que apenas adaptou sua cultura para sobreviver. Ironicamente, Erskovitz era um antropólogo branco. Acreditava que ainda havia africano suficiente no afro-americano e essa visão informava suas posições em asterisco de Myth of the Negro Pest asterisco, uma declaração em protesto às visões apologéticas de Frazier. Como os principais intelectuais afro-americanos reagiram às maneiras prejudiciais como sua cultura popular era distorcida reflete de certa forma como muitas elites radicais afro-caribenhas envergonhavam e descartavam o biá, a fala negra e outros traços africanos, à medida que essas culturas afro-populares eram invertidas para públicos brancos zombarem e oprimirem a negritude. Sugerir o suicídio cultural como antídoto para a aceitação pelos brancos era expressado nos círculos caribenhos mais radicais. Para esse período, Garvey foi talvez o mais vocal e visível dos radicais afro-caribenhos. E sua própria retórica panafricanista provou ser fraca demais para impedi-lo de dizer aos afro-jamaicanos que algumas religiões são bubas, e temos muitas delas na Jamaica. 23 Seus comentários tinham como alvo as expressões populares afro-jamaicanas, especificamente o biá, revivalismo, pocomania, cumina e burro, que Garvey sentia que estavam enlouquecendo o povo. 24 Compartilhando das opiniões fortemente eurocêntricas de Garvey estavam os rastas que, assim como ele, absorviam grandes doses de mídia inundada com interpretações distorcidas do obiá. Os efeitos colaterais desse remédio levaram Garvey a se dissociar das expressões afro-populares e, seguindo seu exemplo, os rastas também se distanciaram do obiá. 168 Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. Sabendo de sua aversão pela cultura afro-folclórica, associar o obiá ao Rastafari é considerado sacrílego pelos rastas, e eles se identificam conscientemente como distintos das tradições afro-folclóricas que obiá, revivalismo, pocomania e cumina representam. Em segundo lugar, eles manifestaram protesto contra suposições de semelhança entre o Rastafari e as tradições afro-folclóricas. Com a formação do reggae no final da década de 1960, uma plataforma centrada no Rasta, a música retaliou contra a interpretação errônea do Rastafari como uma expressão afro-folclórica. A repulsa agressiva em relação à categorização dos rastas como afro-folclóricos é ouvida na música Obiá Book. Dave Opens, o grupo responsável pela música, resume a luta do Rasta pela distinção do rótulo afro-folclórico nas linhas de abertura: eu não sou um homem Obiá, eu sou um homem Rasta. Justo. Poéticos como os etíopes eram, eles, como a maioria dos rastas, falham em convencer que o Rastafari carecia de credenciais afro-folclóricas autênticas, pois na cultura Rastafari os modos folclóricos afro-jamaicanos foram instrumentais na formação cultural do Rastafari e permanecem muito presentes desde sua origem até os dias atuais. Linhas conectando os rastas à experiência afro-folclórica existem nos tambores e nos padrões de percussão, uma transferência cultural transmitida pelos tocadores de burro, e outros estilos de percussão afro-folclóricos são repetidos na música sagrada rasta, especialmente aqueles ritmos comuns às sociedades cumina. Outras expressões folclóricas que os rastas mantiveram estão ligadas ao revivalismo, e sua transferência para o Rastafari ocorreu de forma orgânica, já que vários dos primeiros rastas eram anteriormente revivalista antes da conversão. E a marca dos revivalistas no Rastafari está presente no uso de vestes, na estrutura do tabernáculo Nyabing, em fortes referências a Sião e em outras propriedades culturais tanguivês e intanguivês. Barry Sevanis, George Simpson, Joseph Owens e outros discutem sobre as raízes revivalistas do Rastafari.
A forte marca revivalista no Rastafari, juntamente com outros traços afrofolclóricos visíveis, levou a elite a interpretar o Rastafari como um produto afrofolclórico e a agrupar o Rastafari dentro do guarda-chuva do afrofolk, visto de maneira depreciativa como cultos, o que resultou nas campanhas Revivalismo e Área e Rastafari devem acabar. O Rastafari foi rotulado como um desdobramento militantemente revivalista, e a imprensa utilizou o mesmo. Metodologias para desacreditar o Rastafari, que eram usadas para fomentar o escárnio, o ridículo e o ódio públicos por Obiá, revivalismo, pocomania e outras tradições baseadas no folclore africano. O Gleaner, vilificação afrofolclórica e a imprensa. Mencionei acima como o Gleaner, ao estigmatizar o Obiá como bruxaria, erroneamente pintou o Obiá como satânico, ímpio e pura maldade. A estratégia do Gleaner para desacreditar o revivalismo, a pocomania e o Rastafari era deturpar essas experiências e revelações afrofolclóricas como ramos de doenças mentais. E essa avaliação psicológica do Gleaner sobre o revivalismo e outras expressões afrofolclóricas carecia de suporte científico. 169. Africology. The Journal of Pan-African Studies, volume 10, número 1, março de 2017. O diagnóstico foi baseado no racismo e contou com o total apoio de uma classe elite que compartilhava do desprezo racial da imprensa pelos afro-jamaicanos. Sugerir que o Gleaner e as elites conspiraram para manipular o revivalismo como fenômeno religioso perturbador e os revivalistas como indivíduos desequilibrados se baseia em vários relatos que o jornal publicou em seu primeiro século. Um exemplo de conspiração do Gleaner e das elites para desacreditar o revivalismo é o artigo de 1888 Revivalismo e Loucura, onde tanto o Gleaner quanto seus informantes de elite espalhavam preconceito e ataques racistas. Para o Gleaner, o revivalista era, geralmente, uma pessoa ociosa, inútil e imoral e, para sustentar esse julgamento malicioso, contou-se com várias figuras coloniais de destaque. Um magistrado residente, quando entrevistado, afirmou que, em todas as paróquias em que esteve, não se lembra de um único caso de insanidade apresentado a ele que não fosse diretamente atribuível ao revivamento religioso. 29 Este comentário atesta a relação contenciosa do tribunal com o revivamento e o contexto colonial da Jamaica impulsionou várias instituições que se opunham à existência do revivamento. Juntas, elas se uniram como uma espécie de gangue quase anticultural afrofolk. 30 Outra fonte importante que o Gleaner utilizou para declarações, também uma facção importante na quadrilha anti-afrofolk, foi o clero. Assim como o sistema jurídico, a igreja designava o revivamento como uma porta para problemas psicóticos. O Rev. C. Chapman, que contribuiu para o estudo mencionado do Gleaner, mostrou como muitos pastores abrigavam preconceitos em relação à cultura popular afro-jamaicana. Para ele, como para muitos pastores, acreditava que as orgias noturnas, cerimônias religiosas, dos revivamentalistas produziam males e excitação entre o povo, que acabava em loucura. Seus comentários, feitos em tons muito condescendentes, foram um esforço para desconsiderar a experiência afro-popular de possessão espiritual, onde, de forma semelhante a outras religiões da diáspora africana, os revivamentalistas se comunicavam com seres de outro mundo por meio de tambor, dança e transe, para fortalecer, aconselhar e purificar seus crentes. Enquanto os Rastafaris evitam a possessão espiritual, o fato de outros elementos do rastafarianismo imitarem o revivalismo fez com que o Gleaner e seu grupo de apoiadores da elite também atribuíssem o rótulo de loucura a Rastas. Associar o revivalismo ou sua variante extrema, pocomania, ao Rastafaris ocorreu no início do movimento. De muitos relatos que indicam que a elite reconhecia o afrofolk no Rastafaris, o artigo de quarta-feira, 10 de março de 1937, para cultivar uma visão ampla na Jamaica, afirma a crença da elite de que qualquer coisa que conectasse os afro-jamaicanos à África, seja por meio do espiritualismo ou do etiopismo, era afrofolk. Este artigo de 1937 lamenta o declínio da civilização britânica na ilha e continua escrevendo que o pauperismo incentiva a ignorância, incluindo Rastafaris, pocomania e outros males. Neste contexto, os outros males são uma referência a Obiá, Kumina e Miel. Agrupar o Rastafaris dentro do espectro do afrofolk indica. Interpretado pelos Rastafaris, foi intencional, já que os estigmas há muito ligados ao universo mais amplo do afrofolk seriam projetados nos Rastafaris. Para controlar ainda mais a narrativa em torno da interpretação Rastafari no espaço público, o Gleaner produziu inúmeros artigos nos quais os Rastafaris desempenhavam o papel de lunático, criminoso, agitador e extremista militante. Encaixar os Rastafaris nesses estereótipos ocorre desde o momento em que eles receberam publicidade por sua mensagem peculiar sobre a divindade de Área e Rastafari Makonnen, a renúncia à identidade jamaicana e o retorno à Etiópia. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. Seus ensinamentos foram considerados heresia, como é revelado no relatório da temporada de Natal de 1933. Fraude escancarada sendo realizada na paróquia de Street Thomas, que criticava o então líder Rastafari, Leonard P. Howell, em um encontro em Street Thomas por usar linguagem sediciosa e linguagem blasfema. O tom ilustra que as elites acharam ofensivo que Leonard P. Howell, o primeiro Rastafari, estivesse promovendo a Área e Rastafari Makonnen como uma divindade. Rotular a linguagem incendiária do jovem movimento cimentou o Rastafari no espaço público como agitadores e, além da perturbadora representação do Gleaner, seus relatos desequilibrados fabricaram a suposição de que os Rastafaris eram vigaristas, ao comparar a venda de retratos de Área e Rastafari Makonnen por Howell a um golpe. Mudar essa imagem provou ser difícil para os Rastafaris, enquanto o Gleaner continuava a gerar artigos reforçando como as elites avaliavam negativamente os Rastafaris. O jornal esperava que os afro-jamaicanos em geral consentissem com a percepção distorcida das elites para impedir a disseminação do etiopismo por Howell. As falas de Howell sobre a divindade de Área e Rastafari Makonnen, assim como outros pronunciamentos do povo afro, eram atribuídas a acessos de loucura, e o rastafarianismo, com sua sensação de revivalismo, caía na mesma encruzilhada. O Gleaner foi a grandes extremos para mostrar que os rastas, assim como os revivalistas e outros praticantes afro-populares, eram mentalmente instáveis. Essa visão foi propagada em várias edições, como na de 9 de agosto de 1959, quando a imprensa denunciou a ideologia Rastafari como mera divagação de loucos, o insulto comum lançado aos revivalistas. Porque o Gleaner estava tão determinado a escrever. Afasta Obiá, revivalismo e Rastafari como loucura.
O relacionamento acrimonioso do de Glynner com a cultura afrofolclórica estava ligado à forma como o jornal se apresentava como defensor dos valores coloniais britânicos na ilha. Nesse período em que o revivalismo, o Rastafari e o Obiá ofereciam paradigmas contra-hegemônicos, os sistemas coloniais mais amplos, como vistos na África, também estavam passando por picos de movimentos populistas liderados por espiritualistas. O Glynner deixou de publicar reportagens sobre espiritualistas africanos. Aparentemente, o jornal temia divulgar tais notícias, possivelmente por receio de incentivar a marca jamaicana de guerreiros espirituais fervorosos. A África, nesse espaço do século XX, onde a Jamaica se unia ao revivalismo radical, Pocomania e Rastafari, se orgulhava do negro. Homens como Simon Kimbangu, que trabalharam sua filosofia quimbanguista contra as explorações da Bélgica no Congo, assim como inúmeros outros nos corredores sul, leste e oeste do continente. Além de talvez pequenas diferenças, como o monarca etíope dos Rastafari como sua divindade, o Glynner reconheceu que os espiritualistas na África e na Jamaica compartilham o mesmo despertar ao ler o colonialismo como algo mau, usando textos bíblicos e formas indígenas de cura para libertar corpos negros oprimidos. Howell, outros professores Rastafari e pregadores militantes do revivalismo com Alexander Bedford como seu representante mais visível no início do século XX instigaram os afro-jamaicanos a questionar o colonialismo como intrinsecamente mau. A ênfase afro-folk na mediação espiritual e na elevação da consciência perturbava o Glynner e outras elites. A dependência afro-folk do misticismo era detestada tanto quanto se tivessem encontrado soluções na luta militante, e o aprimoramento metafísico enfraquecia a maquinaria colonial, como o Glynner corretamente interpretava. Tais ações eram disputas pelas mentes da maioria negra da Jamaica. 171. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N1, março de 2017. Ao conquistar convertidos, a influência do colonialismo era suavizada e isso colocava em questão a eficácia do Glynner, pois, para proteger o colonialismo, esperava-se que o jornal mantivesse os afro-jamaicanos alinhados através de suas páginas louvando valores coloniais, anúncios celebrando a brancura e outros. Informações enganosas. Interrompendo esse processo, o revivalismo, o Rastafari e outros espiritualismos afro-populares foram injetados na sociedade jamaicana como modalidades pelas quais os afro-jamaicanos poderiam se livrar do jugo do colonialismo, já que os revivalistas ofereciam a possessão espiritual como uma forma de os afro-jamaicanos se conectarem com poderes espirituais superiores e o Rastafari abria a possibilidade de deixar fisicamente a Jamaica rumo à Etiópia, Ásia ou terrena. Ambas as opções eram subversivas, pois desestabilizavam a ordem colonial, a ameaça era real, e os artigos desdenhosos do Glynner sobre a cultura afro-popular foram escritos por frustração diante da incapacidade de suprimir o revivalismo, para acabar com as atividades daqueles que pregam a areia Rastafari e impedir a erosão causada pelo colonialismo. Enquanto o Glynner tinha a tarefa de servir como um amortecedor ideológico para o colonialismo. Outras formas como o revivalismo, Rastafari, Pocomania, Obiá e outras culturas afro-populares foram suprimidas através da violência patrocinada pelo Estado. Ao discutir a violência estatal na era colonial da Jamaica, é importante enquadrar a conversa em um contexto mais amplo para desmantelar a perspectiva de que ela tinha como único objetivo aniquilar os Rastafaris, quando na verdade o exército e a polícia, como mencionado anteriormente e ilustrado abaixo, eram mobilizados contra qualquer pessoa que ameaçasse o regime colonial. Violência estatal, Jamaica, uma colônia de supressão e atrocidades. A violência contra o revivalismo, a Pocomania e o Rastafari no início do século XX contando sobre um sistema colonial britânico acostumado a empregar a força militar para subjugar pessoas negras e torná-las dóceis. Para a Jamaica, os britânicos praticaram essa metodologia de violência desde o final do século XVII, quando certos cativos africanos escravizados se recusavam a aceitar os britânicos como mestres. Era comum que muitos fugissem para o interior, ravinas e colinas, onde organizavam estados autônomos. Os britânicos, seguindo o costume espanhol, usavam o termo maroons para essas comunidades, e essa descrição é aceita por um amplo espectro de pessoas incluindo estudiosos, ativistas e a classe criativa. No entanto, na verdade, eles eram politeias africanas e, dependendo de qual grupo étnico da África Ocidental ou Central estivesse no comando de uma determinada cidade, as leis, costumes e sistemas de governança nesse local imitavam de perto as práticas étnicas de seus líderes. 43 E tais lutas iniciais pela autonomia estabeleceram um modelo para as formas como Revival, Rastafari e Pocomania organizaram suas comunidades, tabernáculos e pomares de bálsamo. Embora pareça que estamos exagerando nas conexões entre radicais do século XVII e do século XX, o fato de outros estudiosos terem detectado as semelhanças na forma como os rebeldes se apresentavam no espaço jamaicano torna razoável argumentar que o marronagem é mais uma forma filosófica de pensar do que uma identidade estática. Válida apenas em referência aos rebeldes do século XVII que abandonaram plantações. 44 Vendo o marronagem de forma ampla, eu utilizo. Além do afrofolk, o termo marronagem do século XX como descritivo para revivificadores e Rastafari como sua orientação, e a violência enfrentada, é em grande parte mais semelhante do que diferente ao longo do panorama histórico da Jamaica. 172. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N1, março de 2017. As elites coloniais, consistentemente através de gerações sucessivas, consideravam a marronagem como uma ameaça em suas variações do século XVII ao XX. E como faziam pouca distinção entre revitalismo, Rastafari e Pocomania, viam semelhança na marronagem do século XVII. Para os britânicos, independentemente se eram Kikongo, Fanti, Tiamba, Pupo, Madagascar ou de qualquer uma das outras etnias africanas na Jamaica, na época, eles representavam um perigo sério. Para os colonos brancos, sua economia de plantation e para o uso de trabalhadores escravizados. 45 O impacto catastrófico das cidades de quilombos na civilização branca na Jamaica era entendido, nos círculos da elite da época, como uma ameaça a ser suprimida ou, como especulava o governador Nicholas Law, se as cidades de quilombos continuassem a se expandir, os brancos teriam que entregar a Jamaica ao domínio negro. 46 Temendo essa possibilidade, os colonos brancos e as elites coloniais perseguiram uma campanha militar agressiva para desmantelar os estados negros. E a violência branca contra os povos africanos, de um modo geral, é impulsionada por uma forte corrente de medo. Essa forte emoção está ativa na maioria dos casos em que os negros sofreram violência racial. E sem desviar muito da violência branca/estadual. Em relação aos povos africanos na Jamaica, quero destacar que, no período após a Guerra Civil Americana, os brancos pobres, não acostumados a competir por empregos com pessoas negras, e os brancos ricos, acostumados a administrar plantações com pessoas escravizadas, ambos temiam como a emancipação alteraria o sistema de castas raciais, e o medo do desconhecido contribuiu para a formação da Ku Klux Klan, na organização que brancos de diferentes classes acreditavam que restringiria as ambições
Dos homens e mulheres libertos. Os cenários que motivaram os brancos do período pós-guerra civil a criar a Klan e os brancos do final do século XVII na Jamaica a esmagar os maroons são impulsionados pelos mesmos fatores. Os colonos brancos na Jamaica, assim como os brancos do período pós-guerra civil, encontraram pessoas negras operando fora do alcance do sistema de poder branco repulsivo. Atitudes desfavoráveis em relação aos negros se estendiam através do tempo e do espaço sempre que e onde os negros subvertiam a autoridade branca, e tal desafio foi observado, sentido e ouvido pelas elites coloniais do século XX em Pocomania, Revivalismo e Rastafari. Tambores, canções e cânticos ecoaram em Rastafari, Pocomania e Revivalismo, reencarnando a África no espaço da Jamaica do início do século XX, e essas vibrações, de forma provocativa, lembravam as elites coloniais de um tempo anterior, quando os brancos falhavam em afirmar controle facilmente. Retornando ao marronagem do século XVII, eram vibrações desses estados negros posteriormente aproveitadas em Revivalismo, Rastafari. Pocomania, que foi responsável por levar o colonialismo britânico à beira da extinção na Jamaica. Esses movimentos de marrons tomaram terras, limitaram o crescimento das colônias brancas e enfraqueceram os ataques ofensivos da milícia britânica. Essa luta entre grupos de supostos selvagens negros e uma suposta superpotência mundial é um tema abordado extensivamente nos estudos de Mavis Campbell, Richard Hart, Kerry Robinson e Alvin Thompson, que investigam a resistência negra e a repressão estatal nos primeiros anos da Jamaica. Entre suas pesquisas, há um consenso geral de que os africanos que se refugiavam nas colinas da Jamaica desenvolveram táticas de guerra altamente sofisticadas, que o exército britânico encontrou dificuldade em desmantelar. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N. Graus 1, março de 2017. As formas como eles lutaram impressionaram os britânicos, que perceberam que outros métodos precisavam ser encontrados para subjugar os estados quilombolas e, embora os estudos sobre os marrons reconheçam que os tratados de 1739 e 1740 assinados entre os britânicos e os estados negros encerraram seus conflitos, os estudos sobre os marrons relutam de forma preocupante em interpretar os tratados mais como um contrato que estruturava como os britânicos confrontariam futuras militâncias negras na ilha, do que como um documento que significava as falhas militarísticas britânicas em sua luta armada mal sucedida contra as primeiras manifestações marrons. Os tratados sugerem que os britânicos haviam esgotado suas opções, já que a força militar havia falhado. Eles em mais de uma ocasião, entretanto, a narrativa maior que os tratados contam é que os britânicos perceberam que a colonização da Jamaica dependeria fortemente de cidades guarnição internas leais aos objetivos do Estado, já que previam maronagem como um problema perpétuo colonizar e escravizar pessoas negras em uma ilha como a Jamaica, com fortalezas naturais em seus desfiladeiros, cavernas e montanhas, seria uma tarefa difícil. E os tratados fornecem a influência que as elites coloniais precisavam para governar a Jamaica, enquanto simultaneamente possuíam o poder de esmagar a insurgência negra, pois tanto os tratados de 1739 quanto os de 1740 ofereciam concessões às comunidades maroon anteriores a 1740, como terras, controle de seus assuntos internos e anistia de serem retornados à escravidão, em troca de. Eles forneceriam apoio à milícia colonial quando o Estado enfrentasse ameaças internas e externas. Para a luta anticolonial da Jamaica, isso foi um sério revés, e a falha dos estudos sobre os maroons em destacar os tratados como um golpe desastroso à liberdade dos negros na ilha dificulta a compreensão das complexas dinâmicas raciais em relação à violência estatal na Jamaica, onde os brancos contratavam negros leais, principalmente maroons contratados, para suprimir rebeliões. E durante grande parte da história colonial da Jamaica, a partir de 1740, os maroons contratados desempenharam papéis divisivos na supressão de revoluções na ilha, e seu papel só diminuiu na virada do século XX. Fatores que levaram à sua remoção do combate na linha de frente têm mais a ver com o desenvolvimento de uma força policial moderna na Jamaica. Antes da existência de uma força policial, os maroons do tratado desfrutavam de alta visibilidade em operações militaristas contra rebeldes, uma mudança significativa, pois eles foram os pioneiros na descoberta de uma identidade na qual os maroons do século XX encontraram grande significado. Durante o período da escravidão, há inúmeros exemplos em que a aliança dos maroons do tratado com as elites coloniais fortaleceu a capacidade do Estado de exercer violência contra os rebeldes negros e, ao acreditar aos maroons do tratado a melhoria na forma como as elites coloniais reprimiam a rebelião negra, é instrutivo recordar alguns episódios. Para esse propósito, começo com Tec, ele era um coromantei, a designação britânica para pessoas africanas cativas com origens na atual Gana, então a Costa do Ouro e esse grupo, com toda razão, tinha uma reputação por planejar revoltas em toda a América. Caribenistas sem compreensão da história africana, como Michael Creton, Richard Hart, Trevor Barnard, Edward Long e outros, maravilham-se com os modos de luta dos coromantês. Enquanto historiadores inclinados ao eurocentrismo nos estudos caribenhos veem excepcionalidade nos coromantês, essa visão não encontra apoio entre caribenistas de mente africana, pois entende-se que a cultura militarista dos coromantês se manifesta através das companhias Azaf, que preparam e organizam mulheres e homens para funções de combate. 174. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. Assim, muitos coromantês transportados para as Américas desembarcaram com habilidades militares e foram preparados para lutar. Essa visão é ecoada nos escritos recentes de Kwasi Konadu e Walter Ranker. Itec, seguindo os passos de vários coromantês pelas Américas, em 1760 lançou uma rebelião em abril que havia sido planejada meses antes com objetivos de substituir o domínio dos brancos pelo poder africano, o que significava que os brancos deveriam ser mortos ou forçados a evacuar a Jamaica. Infelizmente, os brancos na Jamaica de 1760 estavam em melhor posição para responder a tais ameaças, pois a aliança com os maroons do tratado permitia que os coloniais combatessem insurgentes africanos com táticas de guerra semelhantes, já que os maroons do tratado permaneciam culturalmente ligados à África e a guerra para os povos africanos envolvia práticas espirituais onde os insurgentes tocavam tambores. Possuído, divinou, consumiu preparados especiais, banhou-se em várias ervas, recrutou ancestrais e outros espíritos com sacrifícios de animais. 57 Todos esses rituais eram realizados com a esperança de influenciar o resultado. E forjar alianças com os combatentes maroons dos tratados ligava indiretamente essas práticas aos regimentos coloniais, uma vez que a cultura marcial dos maroons dos tratados atribuía grande importância à espiritualidade africana. 58 E isso colocou Tec em desvantagem, pois, enquanto antes dos tratados os rebeldes africanos apenas precisavam lutar contra as elites coloniais, para quem a guerra era essencialmente secular, nos tempos de Tec, no entanto, os rebeldes africanos lutavam tanto contra
brancos, que careciam de formas espirituais comparativamente complexas, quanto contra maroons dos tratados, com visões de mundo baseadas em a Escola Africana de Ciência Militar. Além de competir em plataformas espirituais iguais, os maroons do tratado possuíam um conhecimento extenso das florestas da Jamaica, uma vantagem sobre Tech, já que este era seu terreno de combate muito antes de colaborar com o Estado. E após 5 meses de luta impressionante, Tech foi morto e decapitado por um maroon do tratado chamado Dave, e, por salvar o colonialismo, os maroons do tratado receberam 450 libras esterlinas. O número de afro-jamaicanos que os maroons do tratado assassinaram pelo Estado jamaicano é extenso, e dentre os muitos que foram abatidos, faço menção especial a Three Finger Jack. Na década de 1780, como líder de uma banda errante de maroons em Street Thomas, ele saqueava, assassinava e aterrorizava os brancos em toda a paróquia, sem que o Estado conseguisse conter suas atividades. Ordenou aos maroons do tratado que capturassem Three Finger Jack. Em 11 de novembro de 1780, Three Finger Jack foi brutalmente assassinado e John Reader, o maroon do tratado responsável por este ato, cortou a cabeça e os membros de Three Finger Jack. O último exemplo que se haiteou no período da escravidão é a destruição de 1824 de Winassenville Nakome, que era um local de maroons pós-tratado onde tanto africanos quanto afro-crioulos, tendo escapado da escravidão, construíram uma comunidade impressionante, onde cultivavam mais de 200 acres de provisões muito finas, em plena produção, com abundância de porcos e aves e haviam construído edifícios de considerável magnitude, bem construídos, telhados e com pisos. Tanto as evidências arquitetônicas quanto de paisagismo sugerem que esta cidade estava em existência por mais de uma década. A localização da vila tornou-se conhecida pelos brancos quando Sambo, um afro-crioulo, contou ao Sr. Sutherland, o capataz da plantação Pembroke. A partir daí, os brancos na paróquia elaboraram um plano para destruir esta cidade do mato. 175. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. Os maroons do tratado foram um fator importante no ataque à cidade, as plantações foram arrancadas, os edifícios queimados e de vários cidadãos da vila, alguns foram mortos, enquanto outros foram enviados para a prisão da paróquia para punições futuras determinadas nos tribunais de escravos da época. O poder branco foi novamente preservado e, instrumental na violência do Estado, estavam os maroons do tratado, sem os quais apagar a resistência negra teria sido difícil para as elites coloniais. Na escravidão, a violência estatal mostrou-se eficaz após os tratados e, após a emancipação, poucas mudanças ocorreram na forma como as elites coloniais respondiam à resistência negra. Os maroons dos tratados continuaram a desfrutar de favoritismo estatal, amizade, proteção e outros privilégios, de modo que o excepcionalismo dos maroons dos tratados foi preservado para o bem do Estado, já que os brancos temiam que a emancipação ameaçasse sua existência, dado seu enfraquecimento numérico na Jamaica. E a rebelião de Morant Bay revelou as inseguranças demográficas da Anglo-Jamaica e, por estar em menor número que os negros, era importante para o Estado exaltar os maroons dos tratados acima dos afro-jamaicanos, já que tal favoritismo divisivo sugeria que os maroons dos tratados tinham tanto prestígio social quanto os brancos. Salvaguarda. Este episódio, associado a Paul Bogle, um pregador batista nativo do século XIX, falante e destemido em questionar as enormes falhas do período pós-emancipação, em Street Thomas, uma paróquia, incorporou a frustração que os afro-jamaicanos sentiram nos anos seguintes à emancipação de 1838. Em 11 de outubro de 1865, após confrontos entre Paul Bogle e o Estado, depois que alguns de seus seguidores foram resgatados do tribunal, uma rebelião tomou conta da paróquia de Street Thomas. O combate formal entre o Estado e os seguidores de Bogle durou pouco tempo, no entanto, a repressão à rebelião foi muito mais longa, estendendo-se por mais de um mês. Ao sufocar o levante, as atrocidades cometidas pelos maroons do tratado foram tão numerosos como o Estado e afro-jamaicanos atribuíam a mesma culpa aos maroons do tratado quanto aos soldados brancos por destruição de propriedades, espancamentos e tiroteios indiscriminados. Ambos os partidos. Também matou inúmeros afro-jamaicanos em ataques não provocados, como nos assassinatos de 11 de outubro. 1865, onde aparentemente após realizar um julgamento informal os maroons do tratado restauraram a ordem em Leaf. A planeação do salão na paróquia assassinou 5 homens, 4 dos quais foram mortos a tiros e outros enforcados. 64 incluídos na carnificina. Houve algumas mortes muito horríveis como Sarah Robinson. Lembra ao explicar que os soldados enforcaram seus filhos pelos pés e batem suas cabeças e explodiram seus cérebros. Ela foi além para relatar o assassinato de uma mulher grávida como Robinson narrou à comissão real que a parteira estava prestes a dar à luz e os soldados chegariam e atirariam na parteira, e atirariam na mulher e atirariam na criança. Enquanto tanto os soldados brancos quanto os maroons contratados participaram igualmente dos assassinatos, evidências sugerem que os maroons contratados usaram seu status de agentes do Estado para resolver requers pré-existentes com afro-jamaicanos. Por trás de várias mortes há circunstâncias questionáveis que mostram que as motivações dos maroons contratados para matar iam além dos deveres estatais, como descoberto no assassinato de James Williams. Ele e os maroons contratados, antes da guerra de Morant Bay, já se conheciam. Descobriu-se isso em investigações longas. James Williams, um homem obiá, visitava frequentemente Muriton, uma comunidade maroon, onde oferecia seus serviços como curandeiro, herbalista e adivinho. Tais especializações possivelmente foram a causa de sua queda, como Kenneth Bibley e outros antropólogos observaram corretamente. O espiritualismo na Jamaica estava carregado de disputas de ciúme entre os trabalhadores obiá nas comunidades maroon de tratado e afro-jamaicanas. E os maroons de tratado, investidos do poder de matar afro-jamaicanos, exploraram o conflito de Morant Bay para eliminar trabalhadores obiá afro-crioulos e em 14 de outubro de 1865, os maroons de tratado assassinaram James Williams. Outros trabalhadores obiá que também tinham interações pré-existentes com os maroons de tratado também foram mortos durante a repressão e as elites coloniais ignoraram esses casos. Assassinatos injustificados. Enquanto os trabalhadores de obiá eram rotulados pelo Estado como indesejáveis e merecedores de morte, essa crença foi impulsionada pelo nojo dos coloniais por tudo que fosse africano. E o fato de que muitos outros afro-jamaicanos foram mortos, brutalmente espancados e tratados de maneira desumana de outras formas, em nome de maroons de tratados querendo acertar contas, soldados brancos com noções racializadas de inferioridade negra e um Estado obcecado em produzir negros cristianizados e colonizados como modelo, marcou os afro-jamaicanos e afastou muitos de se revoltarem violentamente contra o Estado, enquanto o legado de Morant Bay lembrava assombrosamente aos afro-jamaicanos das possíveis consequências sofridas por se rebelarem abertamente. O impacto de Morant Bay continuou a abalar a Jamaica muito depois do século XIX, já que ele
Silêncio cultivado e obediência cega à religião, política e cultura colonial. À medida que prevalecia uma quietude incomum ou cortesia em relação ao colonialismo, a maior parte das ideias ultra-radicais e expressões africanas encontrava abrigo no rastafarianismo, no revivalismo e na pocomania. A esses movimentos religiosos radicais do século XX deve-se uma dívida por preservar a consciência dos maroons que os já mencionados Tech, Finger Jack, Uinasen Liu Nakomi, Paul Bogle e outros não mencionados salvarão e redimirão após os maroons do tratado recuarem em sua posição anterior. De maneira semelhante à resposta do Estado à marronagem, em gerações anteriores, os grandes canhões eram acionados. Neste período do século XX, uma força policial permanente, a JCF-68, substituiu os maroons do tratado como a capangas do Estado. 69 Enquanto as elites coloniais encontravam outros cães de ataque, elas elogiaram os maroons dos tratados pelo serviço prestado ao Estado, em 1939, quando os tratados completaram 200 anos. Os artigos do Greener que registraram esse momento destacaram as contribuições inestimáveis dos maroons dos tratados para o colonialismo. 70 Elogiar seu valor inadvertidamente revela como as elites coloniais se sentiam inseguras na Jamaica, e esse sentimento perdurou até o século XIX, quando, após a repressão de Morant Bay, tendo domado muitos afro-jamaicanos, o Estado estabeleceu uma força policial moderna. Essa organização entrou no século XX com a missão explícita de prevenir episódios semelhantes ao de Morant Bay. 177 Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. O menor sinal de que os afro-jamaicanos estavam se movendo em direção a imitar Paul Bogle fez com que a JCF respondesse, e foi isso que, em última análise, trouxe o revivionista Alexander Bedward à atenção do Estado nos anos imediatos antes da virada do século XX e depois disso. É importante discutir Bedward, pois sua experiência explica como a resistência e a violência estatal são muito maiores do que o movimento Rastafari no século XX. Bedward, um personagem bastante interessante, pregava em Augusttown, às margens do rio Hope, e tratava várias doenças com a água do rio. A hidroterapia é uma forte retenção africana, já que a água desempenha papéis fundamentais na espiritualidade afro-jamaicana. O Estado, ao mesmo tempo em que encontrava o poder de cura de Alexander Bedward. Estranhamente, eles estavam mais preocupados com sua retórica. E o sermão que ele pregou em 16 de janeiro de 1865 inspirou o primeiro grande ataque à sua igreja e sua subsequente prisão. O Estado estava preocupado que ele tenha feito referência à Guerra de Morant Bay de 1865 e como ele destacou essa luta. Bedward, sem dúvida, estava incitando o povo a se levantar contra o Estado, como ele declarou. Irmãos, o inferno será a sua porção se vocês não se levantarem e esmagarem os homens brancos. O tempo está chegando, eu lhes digo, o tempo está chegando. Há uma parede branca e uma parede negra, e a parede branca tem se fechado ao redor da parede negra, mas agora a parede negra está se tornando maior do que a branca, e eles devem derrubar a parede branca. Eu tenho um sinal de que o povo negro deve se levantar. Lembrem-se da Guerra de Morant. Dizer às pessoas negras para atacar a minoria branca irritou as elites coloniais, já que a Guerra de Morant Bay ainda estava recente, com apenas 30 anos tendo passado entre a guerra e o discurso de Bedward. Para conter a ameaça, o Estado ordenou à polícia que detivesse, prendesse e levasse Bedward aos tribunais. No dia 21 de janeiro de 1895, uma força de mais de 30 homens sob o comando dos inspetores Weather Barney James foi enviada para o Augusttown. Todos os policiais desse grupo estavam armados, e a maioria possuía rifles. O ataque ocorreu no início da manhã, a cobertura da escuridão impediu Bedward de oferecer qualquer resistência, e quando a polícia chegou, às 3 horas da manhã, à capela de Bedward, apenas mulheres estavam presentes, que, de acordo com os relatórios policiais, chamavam sobre o julgamento do céu sobre os policiais e seus oficiais e sem qualquer resistência séria a polícia prendeu Bedward, com relatórios alegando que o revivalista declarou vocês me pegam como um ladrão à noite. No entanto, a verdade pode ser que Bedward permaneceu em silêncio e sua suposta resposta foi inventada pela polícia para dramatizar a prisão e exagerar o zelo religioso de Bedward. A forma como Bedward foi detido em 1895 e em outras ocasiões no início do século XX, após várias internações no asilo, é o mesmo modo pelo qual outros revivalistas e rastas foram atacados ao longo do século XX. E é seguro resumir que a polícia foi fortemente empregada em ataques ofensivos e, como tal, basicamente, reuniões interrompidas, comunas destruídas, e quintais eram espiritualizados pelos avivadores ou racionalizados pelos rastas. 178. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. Como relata a história oral Rastafari, os ataques da polícia foram brutais e a forma como as comunidades Rastafari lembram os assaltos corresponde aos relatórios oficiais. As investidas policiais contra os assentamentos Rastafari eram frequentes no final da década de 1930 e na área oeste de Kingston, onde havia uma grande infestação de etiopismo. A comunidade Rastafari capturou terras onde se estabeleceram. A cidade de Baracos que construíram, os Rastas chamaram de Addis Abeba em homenagem à capital da Etiópia e, ao usar um nome africano, reintroduzem no século XX uma tradição praticada durante a escravidão e nos anos imediatamente posteriores para homenagear as terras natais africanas. Essa consciência africana enfureceu o sistema e a Addis Abeba da Jamaica, após uma força policial de 20 suboficiais e homens dispersar os moradores do gueto, foi incendiada até o chão em 24 de fevereiro de 1939. Para conter o terror policial sobre espiritualistas do século XX e pessoas com consciência africana, o Estado inventou várias leis pelas quais as forças de segurança assediavam os maroons do século XX. A retórica sediciosa é a infração mais comum e as leis que tornavam ilegal a fala sediciosa eram frequentemente usadas preventivamente para impedir reuniões ou encontros, como Leonard P. Howell experimentou quando o governador Richards impediu Howell de organizar uma reunião para seu Sociedade de Salvação Etíope em 11 de fevereiro de 1940. Howell, desde o início da década de 1930, foi escrutinado, criticado e repreendido pelo Estado por divulgar o etiopismo, para restringir a disseminação de suas ideologias. É evidente que o Estado legislou o Ato das Regulamentações de Defesa da Jamaica de 1939. Esta lei autorizava o governador a banir reuniões provavelmente capazes de causar distúrbios à ordem pública ou de promover a desafeição. As reuniões de Howell, outros encontros Rastafari e cultos revivalistas se enquadravam nesta categoria. Outras leis pelas quais o Estado assediou os maroons do século XX incluem as várias leis de assembleias ruidusas e também havia as ordenanças do Conselho Central de Saúde que condenavam os barnyards e outros espaços
onde rastafaris e revivalistas se reuniam em condições insalubres. A suposição não comprovada de que os espaços afrofolclóricos eram berçários de doenças ofereceu à polícia mais uma desculpa para atacar os marunos do século XX. Conclusão e reflexão. Suprimir o revivalismo, o rastafari, a pocomania e outras expressões afrofolclóricas foi uma campanha ideológica amplamente divulgada pelo Gleaner e também foi uma luta física armada. Para muitos, quando se discute a luta de descolonização da Jamaica, eles em grande parte ignoram as correntes militantes nesse processo, e fazê-lo permite que a JCF evite críticas por seu papel como um braço da máquina colonial estabelecida com o propósito de confrontar ultra-radicais, nomeadamente Rastafari e revivacionista. É informativo, conforme explicado nesta discussão, que a JCF opera com o mesmo mandato que foi dado aos marrons pelos tratados de 1739 e 1740. Isso destaca a continuidade da violência estatal, à medida que ela se manifestou nas diversas etapas políticas na transição da Jamaica, passando de Estado escravocrata para uma sociedade livre. Com a violência, entende-se que o ridículo estava ligado ao processo, já que o objetivo era deslegitimar o Rastafari, a pocomania e o revivencialismo. 179. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. É importante ressaltar que as objeções do Estado em relação à cultura afrofolclórica eram amplas, pois a intenção era o controle social e os diversos movimentos abordados neste estudo, já que sua lealdade era. O treinamento voltado tanto para o etopianismo quanto para o espiritualismo levou a conflitos com o Estado. O que ocorre na Jamaica no espaço do século XX coincide com acontecimentos em outros pontos da diáspora africana e da África, onde o etopianismo e o espiritualismo negro eram vistos como caminhos autênticos para desafiar a supremacia branca. O conflito na Jamaica faz parte de um ataque afro-atlântico mais amplo à supremacia branca, e a forma como o Estado respondeu seguiu padrões globais de como tratar insurgência negra. Assim, os golpes de bastão, tiros e botas pisoteando rastafaris, revivalistas e outros refletem como o povo negro em todo o mundo do século XX foi maltratado ao afirmar sua cultura, lutar por mais direitos e rejeitar a perspectiva eurocêntrica. Sistemas de valores. É importante enquadrar a opressão na Jamaica neste contexto, de modo a evitar categorias excepcionais, nas quais a luta pela liberdade é segmentada em partes, em vez de ser vista como um todo. Notas. The name still Artrias for the Journey, African Dimensions of the Jamaican Religious Experience, Oxford University Press, 2005, pp 35 e 78 e Horace Campbell Rasta and Resistance, From Marcus Garvey to Walter Rodney, Trenton, Africa World Press, 1985, pp 69 e 88. 2 Michael Agomisic Exchange Our Country Marks, The Transformation of African Identities in the Colonial and Antebellum Souls, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1998, pp 616. 3 Michael Barnett Differences and Similarities Between the Rastafari Movement and the Nação do Islã no Journal of Black Studies Vol 36 no 6, julho de 2006, pp 874881. 4 Mary Turner, Escravos e Missionários, A Desintegração da Sociedade de Escravos Jamaicana, de 1787 a 1834, Mona, University of the West Indies Press, 1982, pp 65 e 95 e Albert Rabotiel, Religião dos Escravos, A Instituição Invisível no Sul do Período Antebellum, Oxford University Press, edição atualizada 2004, pp 43 e 100. 5 Livit é um termo criado pelos rastas e sua definição é estilo de vida. 180. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. 6 Pinacle é uma comunidade que Leonard Howell fundou na paróquia de Setor Catherine em 1941. Como uma das figuras fundadoras do movimento Rasta, Howell havia concebido Pinacle como vista para várias atividades de autossuficiência em torno da agricultura, fabricação de vários itens, em particular roupas e produtos biodegradáveis. Existem vários estudos que exploram a ascensão e queda do Pinacle. Rasta Theoristas de Horace Campbell e The Far Rasta de Helene Lee são pontos de partida críticos para entender a importância do Pinacle para os rastafaris e afro-jamaicanos como um todo. De 2010 a 2015, intelectuais rastafaris e sua classe criativa, buscando reconhecimento e desculpas por injustiças passadas, realizaram convenções e comícios que foram cobertos pela imprensa. Rastas comemoram o 50º aniversário do sangrento incidente de Coral Garden no Jamaica Observer, quarta-feira, 3 de abril de 2013, rastas espancados, forçadamente cortados de seus dreadlocks após Coral Jardins no Jamaica Observer quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, e segunda conferência Rastafari no Coral Gardens no 50º ano no Jamaica Gleaner domingo, 31 de março de 2013. 8 Cedric J. Robinson Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2000, pp 73, 175 e 299. 9 Robert Intman The Black Image in the White Mind, Media and Race in America, Chicago, University of Chicago Press, 2001, pp 177 e 180. 10 Ronald E. Racism in the 21 Street Century, A Empirical Analysis of Skin Color, Nova York, Springer, 2008, p 52. 11 Andrew Cooking The Fate Years Wars, Dispatches and the Versions of a Radical Journalist, de 1965 a 1994, Londres, verso, 1995, pp 344 e 346. 12 Golpistas satânicos Pastor diz que gasters de Mobay estão bebendo sangue, entre outras proteções. Rituais no Sunday Gleaner, 2 de outubro de 2016. 13 Eles pagam um quatie por uma maldição no The Sunday Gleaner, 4 de novembro de 1945. 14 Biden e Laura Green estereótipos raciais negativos e seu efeito sobre as atitudes em relação aos afro-americanos em Perspectives on Multiculturalism Cultural da Versatival, 11, no 1 Inverno 1998 e 99. 15 Colin A. Palmer, Freedom's Children, de 1938 Labor Rebellion and the Birth of Mother no Jamaica, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2014, p 247, 181. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. 16 Biden. 17 Laura Green estereótipos raciais negativos e seu efeito sobre as atitudes em relação aos afro-americanos. 18 O Rudo Cunha e o Gato Preto no Crittenden Press, Marion, KY, 29 de novembro de 1906.
Este desenho animado em particular foi sindicado em vários jornais dos Estados Unidos no início do século XX. 19 O atraente Audrey e o fiel Fritz, eles rudos canibais e são aclamados por um furacão no The Washington Times Sunday 8, 1907. 20 Annie Louise Gates uma maneira negra de dizer no The New York Times 21 de abril de 1965 e Barbara Johnson Um mundo de diferença em The Novel, em fala de Off Crita Cisa Mandy Filho de 1900 a 2000, Oxford, Blackwell Publish, 2006, p. 266. 21 James Lance Taylor A Igreja Negra, Cosmos Sagrado encontra o solo sagrado em Barbara McGraw Taking Religious Pluralism Seriously, Vácuo, Baylor e University Press, 2005, p. 159. 22 Melville J. Erskovitz O Mito do Passado Negro, Boston, Beacon Press, 1990, pp 13-5. 23 Rupert Lewis Marcus Garvey e os Primeiros Rastas, Continuidade e Descontinuidade em Nathaniel Samuel Marelo Leitor Rastafari, Entoando contra a Babilônia, Filadélfia, Temple e University Press, 1998, p. 157. 24 Ibidem. 25 The Ethiopians Livro de Obiang Slave Call, Kingston, 9 The Observer, 1977. 26 Ennis Barrington Edmonds Rastafari, de Paris a Portadores de Cultura, Oxford, Oxford e University Press, 2003, pp 120. 27 Kevin Aubrey em Rotas do Reggae, A História da Música Jamaicana, Filadélfia, Temple e University Press, 1998, pp 242-244. 28 Líderes de culto em breve sentirão o braço forte da lei em The Daily Gleaner sexta-feira, 10 de novembro de 1939. 182. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N. Graus 1, março de 2017. 29 Revivalismo e Loucura no The Daily Gleaner, segunda-feira, 26 de junho de 1889. 30 Linda é Thomas Religião e Pobreza, Ritual e Empoderamento na África e na Diáspora Africana em Peter J. Paris, Religion and Poverty, Pan-African Perspectives, Durham, Duke University Press, pp 14142. 31 Revivalismo e Loucura no The Daily Gleaner, segunda-feira, 26 de junho de 1889. 32 Para cultivar uma visão ampla na Jamaica no The Daily Gleaner, quarta-feira, 10 de março de 1937. 33 Fraude escancarada sendo realizada na paróquia de Street Thomas, jovem disse estar incitando sedição para vender foto do rei Ari Rastafari no The Daily Gleaner, sábado, 16 de dezembro de 1933. 34 Ibidem. 35 Não é brincadeira no The Daily Gleaner, quarta-feira, 27 de dezembro de 1933. 36 Ibidem. 37 Geração Beat da Jamaica em The Sunday Gleaner, 9 de agosto de 1959. 38 Alan Anderson, African Reformation, African Initiated Christianity in the 28th Century, Trenton, African World Press, 2001, pp 51-64. 39 Ibidem, pp 125132. 40 Brian Morris, Religion and Anthropology, A Critical Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, pp 206212 Ennis Edmonds, Rastafari, A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2012, p 79. 41 Não é uma piada em The Daily Gleaner, quarta-feira, 27 de dezembro de 1933. 42 Mavis Campbell, The Maroons of Jamaica, Trenton, Africa World Press, 1988. 43 Ibidem. 44 Susan Love Brown, Rastafarianismo em Thomas M. Leonard, Encyclopedia of the Developed World, London, Routledge Press, 2006, pp de 1350 a 1351. 183. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N1, março de 2017. 45 Kofi Barimal Without Treat, Runaways and Maroons in Jamaica, The Foundation of a Position to the State, Washington, D.C., Howard University, 2009, pp 13. 46 Ibidem. 47 Joseph W. Scott The Black Revolts, Racial Stratification in the.sa, The Politics of State, Cast and Clash in the American Society, Cambridge, Shenkman Publishing Company, 1976, pp 40 e 45. 48 Mavis Campbell The Maroons of Jamaica, p 57. 49 Jamaican Current Wednesday, 20 de junho de 1722. 50 Mavis Campbell The Maroons of Jamaica, p 55. 51 Alvin Thompson Flight of Freedom, African Runaways and Maroons in the Americas, Oxford, Oxford University Press, 2005, p 213. 52 Kerry Robinson, The Iron Form, The Defeat of the British by the Jamaican Maroons, Kingston, Kingston Publishers, 1993. 53 Campbell, Maroons of Jamaica, pp 127, 136. 54 Berry Charvanis, Rastafari, Roots and Ideology, Syracuse, Syracuse University Press, 1994, pp 11-14. 55 Kwasi Konadu, The Akandias Diaspora in the Americas, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp 60-61, 211. 56 Michael Creton, Testing the Chains, Resistance to Slavery in the British West Indies, Ithaca, Cornell University Press, 1982, pp 125136. 57 Caroline Fick, The Making of IT, Descent do Migger Evolution from Below, Knoxville, The University of Tennessee Press, 1990, pp 92 e fim 93. 58 Kenneth M. Bilby, True Born Maroons, Gainesville, University Press of Florida, 2005. 59 Creton, Testing the Chains, p 136. 184. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, no ponto 1, março de 2017. 60 Royal Gazette, Kingston, Jamaica, 11 de novembro de 1780. 61 Relato de uma excursão de caça nas montanhas próximas à fazenda Dromiley, na paróquia de Trelawney e Ilha da Jamaica, Londres, Harvey and Darton, 1825, p. 8. 62 Ibidem, pp 6 e fim 7. 63 Robert J. Stewart, Religião e Sociedade na Jamaica pós-emancipação, Knoxville, University of Tennessee Press, 1992, pp 153174. 64 John Collins, depoimento na Comissão Real em 10 de fevereiro de 1866 no relatório da Comissão Real da Jamaica 1866, pp 257 e fim 258.
65 Sarah Robinson, depoimento na Comissão Real em 14 de fevereiro de 1866 no relatório da Comissão Real da Jamaica 1866, p. 334. 66 Reverendo Edwin Palmer, depoimento na Comissão Real em 13 de fevereiro de 1866 no relatório da a Comissão Real da Jamaica 1866 pp 305 e 308. 67 Ibidem. 68 Força de Polícia da Jamaica. 69 Wayne F. Cooper Claude M. Sekai, Rebel Sojourner na Renascença do Harlem, uma biografia, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1987, p. 28. 70 Maren celebram, bicentenário da liberdade em The Daily Gleaner, segunda-feira, 7 de março de 1938. 71 Richard D. Burton Afro-Criole, Poder, Oposição e Jogo no Caribe, Ítaca, Cornell University Press, 1997, p. 116. 72 A prisão de Bedward em The Daily Gleaner, quarta-feira, 23 de janeiro de 1895. 73 O julgamento de Bedward, as provas detalhadas em The Daily Gleaner, terça-feira, 30 de abril de 1865. 74 A prisão de Bedward em The Daily Gleaner, quarta-feira, 23 de janeiro de 1895. 75 Ibidem. 185. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N. Graus 1, março de 2017. 76 Ibidem. 77 A aparição de policiais armados fez os moradores de Dungley fugirem no The Daily Gleaner. Sexta-feira, 24 de fevereiro de 1939. 78 O governador proíbe reunião Rastafari no The Daily Gleaner, sexta-feira, 9 de 1940. 79 Ibidem. 80 líderes de culto logo sentirão o braço forte da lei no The Daily Gleaner, sexta-feira, 10 de novembro de 1939. 81 Ibidem. 185.1. Africology, The Journal of Pan-African Studies, volume 10, N1, março de 2017.